Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Para mim é uma honra muito grande, um privilégio poder fazer uso e menção da palavra de Deus sempre neste altar. Mas uma festividade tão linda como essa, eu me sinto ainda mais privilegiado. E eu preciso agradecer, ao nosso querido pastor presidente, essa pastora Cláudia, o pastor Marcos, a direção da igreja, por uma vez mais nos confiar esta palavra. É bem verdade que se o nosso pastor quisesse pregar aqui, ele pregaria, pois tem a palavra para pregar, mas me deu a honra e o privilégio de assumir aqui esta noite. Para mim é um presente poder pregar a palavra aqui neste altar. Agradecer a Deus pela vida dos líderes do Ministério de Louvor. Obrigado pelo convite, por se lembrar de mim. Obrigado. Hoje não seria o dia, mas Deus não erra. Minha esposa que está ali, mulher mais linda dessa igreja, está aqui na pontinha, aqui no canto. Ela é minha testemunha de que Deus me visitou esta tarde em casa e me entregou uma palavra para esta noite. O nosso Deus, Ele há de falar aos nossos corações. Eu prometo entregar aquilo que está no meu coração. Eu anotei tudo o que precisava anotar e deixei o caderno em casa. Mas graças a Deus que pelo menos eu tenho mais ou menos na cabeça o que está lá no caderninho. Esses caderninhos são uma bênção nas nossas vidas. Você que trouxe a Bíblia, abra por gentileza Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Diz assim a poderosa palavra de Deus: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Esse personagem, o diácono Estevão, ele é o primeiro mártir da Bíblia Sagrada e da história do Evangelho. Ele é o primeiro a padecer por causa da pregação, é claro, depois de Jesus. Mas ele é o primeiro homem, como nós, a cumprir um propósito de muita excelência na sua vida. E o tema do congresso é Aviva-me, ou avivamento. E todos nós precisamos deste avivamento, ou precisaremos deste avivamento. Ou um dia já precisamos, ou um dia já passamos. Porque avivamento é algo que precisa estar contínuo dentro de nós. Certa feita eu recebi uma palavra, eu não me lembro quem pregou esta palavra, mas alguém trazia uma comparação com os batimentos cardíacos à vida do crente. Você já viu aqui um exame? Vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima,
vai lá embaixo. E é bem verdade que para todos nós aqui, existem dias bons e existem dias maus. Quando eu olho para a história de Estevão, eu vejo algo muito lindo na sua história, porque quando nós lemos aqui o verso 54, a Bíblia diz que os homens estavam irados contra Estevão, a ponto de os seus dentes estarem rangendo contra ele. Mas a Bíblia diz, Jonathan, que neste dia, ele estava cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é um privilégio para nós. Ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida é ter mais do que merecemos. Ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida é ter o suficiente para fazer aquilo que precisamos fazer como igreja. Ter o Espírito Santo é a necessidade que Deus viu para que a igreja funcionasse. O Espírito Santo que começa a trabalhar em Gênesis 1, quando a Bíblia diz que a terra estava sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito se movia na superfície das águas. Esse mover do Espírito é poderoso. Esse mover do Espírito é extraordinário. Esse mover do Espírito é o mais de Deus, porque quem olha para a terra sem o mover do Espírito acha que para a terra, naquele estado, em trevas, vazia, informe, não haveria solução. Mas Deus envia o Espírito Santo como o primeiro missionário na terra, e o Espírito se movia, o Espírito soprava, o Espírito era poder, o Espírito era a chegada de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Mas o agir só começa no verso 3, quando a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Porque o mover do Espírito é excelente, mas o que trabalha em nós é a palavra. Porque você pode entrar no mover do Espírito e se mover com o Espírito, mas se tu não estiveres atento à palavra, não é que o Espírito seja insuficiente, mas ambos trabalham juntos. Existem lugares em que se valoriza muito o mover do Espírito, mas as pessoas saem da igreja e não levam o Espírito do mover, porque a maneira única de se levar o Espírito do mover é por intermédio da palavra de Deus. A terra que era sem forma, a terra que era vazia, a terra que estava em trevas, no mover do Espírito continuou em trevas. No mover do Espírito continuou informe. No mover do Espírito continuou vazia, a não ser pelo Espírito. E isto quer dizer que se não for a palavra, a sua vida não muda. Ame o mover do Espírito, ame os dons do Espírito, ame o derramar da unção, ame o derramar do poder, mas mais do que isso, ame a palavra que te prepara para o Espírito morar dentro do seu coração. Aleluia! A prova disso é quando Deus leva Ezequiel para o vale e agora Deus inverte. Porque em Gênesis 1, quem vem primeiro é o Espírito e depois a palavra. Agora com Ezequiel, Deus diz: não, primeiro vai a palavra. E a palavra vai colocar tudo no lugar. E depois que a palavra colocar tudo no lugar para Ezequiel, profetiza ao Espírito, para que o Espírito venha. A palavra trabalha do lado do Espírito, e o Espírito trabalha ao lado da palavra. Coisa boa é ouvir uma palavra cheia do Espírito. Coisa boa é entender que a palavra e o Espírito estão no culto, porque a palavra é Cristo e o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que Isaías vai dizer no capítulo 43, verso 13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Aí no próximo versículo, coloca na tela aí para mim, por favor, vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor, e uma vírgula, o teu Redentor, e outra vírgula, o Santo de Israel. Está dizendo que assim diz o Senhor, é o Pai, o teu Redentor é o Filho, e o Santo de Israel é o Espírito
Espírito Santo de Deus, porque quando os três trabalham na minha vida, quando os três trabalham na tua vida, não há quem possa impedir o agir deles na nossa vida. E Estevão, ele está cheio do Espírito Santo. E ele está cheio do Espírito Santo porque primeiro veio a palavra, e a palavra é Cristo. E Jesus veio para colocar as coisas no lugar, para depois fazer a promessa, dizendo: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vos enviarei outro Consolador. Repare o texto, outro Consolador, porque Cristo já era um Consolador, e o Espírito Santo seria outro Consolador. Jesus está dizendo: quando eu for, o Espírito Santo vem. Quer uma lição? Se Jesus, que é Jesus, está dizendo que tem alguém para substituí-lo, quem é o pregador que vai faltar e vai achar que não tem ninguém para substituí-lo? A obra é de Deus. E Deus vai ver esta necessidade na igreja, de que não dava para este povo estar sozinho. É por isso que Jesus obrigou os discípulos a atravessarem a margem sem ele no barco, Jonathan. Você acha que Jesus não sabia que a tempestade ia se levantar? Você acha que Jesus não sabia que eles iam remar até cansar? Você pensa que depois da repreensão que Jesus deu na primeira tempestade, quando Jesus vira para os apóstolos e diz: homens de pequena fé, por que duvidaste? Você acha que na hora que se levantou o vento, eu conjecturo que eles pelo menos tentaram. Eu imagino Pedro: vento, acalma, e não calmou. E João, baixinho, João é mais tímido: vento, pare, e não parava, Jonathan. E Jesus está em cima do monte, fazendo eles perceber que sem Jesus não dá para chegar do outro lado. Jesus está mostrando para eles que sem Jesus no barco, uma hora a tempestade afunda o barco. Sem Jesus no barco, você não suportaria metade do que tu estás suportando. Ninguém está aqui porque é forte, ninguém está aqui porque é bom, ninguém está aqui porque conseguiu sozinho chegar, não. Nós estamos aqui porque Jesus está no barco da nossa vida, e o Espírito Santo de Deus ainda nos ajuda a caminhar. Jesus faz a promessa da descida do Espírito, e a Bíblia vai dizer, aleluia, eu amo esta passagem, que em Atos 2 estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque avivamento é comunhão, avivamento é conseguir lidar com o outro. Deve ser muito sem graça ser avivado sozinho, deve ser muito sem graça ser avivado sem ter ninguém para compartilhar. É bom ser cheio do Espírito Santo quando talvez você está sozinho dentro do seu quarto, mas melhor ainda quando você é tomado aqui, e olha para o lado, tem outro sendo tomado ali, e olha para o lado, tem outro sendo cheio ali. Aleluia! E a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu, porque não vai vir da direita, não vai vir da esquerda, não vai vir da frente, não vai vir de trás, não vai vir de baixo, vai vir do céu aquilo que tu estás esperando, aleluia. Veio do céu um som como de um vento. A Bíblia nunca disse que veio um vento, a Bíblia disse que veio o som como de um vento, impetuoso, veemente, aleluia, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, porque a vontade do Espírito Santo não é encher só o pregador, a vontade do Espírito Santo não é encher só o músico, Hudson. A vontade do Espírito Santo não é encher só os obreiros, só os pastores, não. A vontade do Espírito Santo é que todos nós sejamos cheios de poder. Aleluia. Só que o que me atrai nesta palavra é que o escritor vai dizer assim: foi de repente. Só que foi de repente para o escritor, porque Jesus já havia falado:
significa em Jerusalém que vocês vão ser cheios de poder, vão ser revestidos de poder. Então quem está dentro sabe da promessa e está aguardando. Mas quem está lá fora, e é Lucas quem escreveu, ele vai dizer que foi de repente, porque ele não sabia da promessa, ele não sabia da perseverança, ele não sabia dos 7 dias que eles ficaram trancados, diácono Leandro, aguardando aquela promessa se cumprir. Eles não sabiam dos 380 homens que haviam se afastado, porque não acreditavam mais. Então é mais fácil olhar para o resultado da promessa e dizer, foi de repente. Mas não foi de repente. Eles já aguardavam o Espírito Santo descer. Eles tinham esperança do que iam acontecer. Mas vai ser assim na minha vida, vai ser assim na tua vida. Quando alguém ver a promessa se cumprir, vai dizer, de repente o marido dela foi salvo, de repente o filho dele foi salvo, de repente ele foi batizado com o Espírito Santo, de repente ele foi consagrado a obreiro da casa do Senhor, de repente ele está tocando um teclado, de repente ele está na liderança de um departamento. Mas não foi de repente não. A gente suou demais para aguardar a promessa, a gente chorou demais para aguardar o cumprimento da promessa. É de repente. Para quem está fora, foi de repente. De repente o templo é próprio. Não foi de repente. De repente a parede caiu. Não foi de repente. De repente ficou pequeno o espaço aqui. Não foi de repente. De repente os obreiros estão mais avivados, mais unidos. Não foi de repente. De repente o ministério de louvor está mais cheio de poder. Estão tocando e as enfermidades estão indo embora. Estão tocando e os demônios estão indo embora. Não foi de repente. Não foi de repente. Nós já aguardávamos o cumprimento da promessa. Avivamento é ter paciência para esperar as promessas se cumprir. Avivamento é ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz, aonde lemos, que Estevão era cheio do Espírito Santo. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É quando não tem espaço para mais nada. É quando o cálice transborda. É quando você não se vê sem Ele. A sede que você sente no físico, você precisa sentir no espiritual. Porque Jesus diz que o Espírito Santo é água, é fonte. Eu preciso querer Ele na minha vida. Eu preciso querer sentir Ele no meu dia a dia. É muito pouco no culto ser cheio do Espírito. É muito pouco no culto ser visitado pelo Espírito. Eu quero acordar com o Espírito Santo. Eu quero ir dormir com o Espírito Santo. Eu quero estar cheio do Espírito Santo todos os dias. Eu encerro a introdução e entro em Estevão para finalizarmos. A Bíblia diz que ele foi levantado diácono. Porque houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Porque murmuração é coisa de grego. E a murmuração, obrigado, eu não digo que ela é a mulher mais perfeita desse mundo. Ela cuida de mim. O Espírito Santo de Deus, Ele é o maior interessado em te encher. O odre não merecia o que recebeu. O odre era muito velho para tanto valor depositado dentro dele. Que odre é esse? Sou eu, é você. Mas a Bíblia diz que essa murmuração foi levantada e surgiu uma necessidade de se levantar diáconos. E dentro desses diáconos levantaram Estevão. A exigência para o diaconato era que fosse de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E nós aprendemos isso aqui com o nosso pastor,
que não adianta ser cheio do Espírito Santo se não tem boa reputação. A reputação dá crédito àquilo que você carrega. A reputação dá peso à sua palavra. Eu não posso exigir, Jonathan, que a pessoa ore se eu não tenho vida de oração. Eu não posso exigir de alguém que esse homem seja uma pessoa dedicada à palavra se eu não me dedico à palavra. Tem mais peso quando o meu exemplo, aleluia, fala com a pessoa. E a Bíblia vai dizer que Estevão, ele tinha boa reputação, era cheio do Espírito Santo, mas ele também era cheio de fé. Atos 6:8, cheio de poder, fazia prodígios, fazia grandes sinais. E no versículo 10 vai dizer que não se podia resistir à sabedoria que ele tinha. Por quê? Ele era um homem que tinha um pouquinho mais do que pediam ele para ter. O nível de Estevão era um nível de excelência, porque quem é cheio do Espírito Santo anda neste nível. Pedem para quem é cheio do Espírito Santo fazer um, mas ele faz dois, porque ele carrega a excelência com ele. Ele entrega o seu melhor, ele entrega o seu, aleluia, o seu tudo, porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão é cheio do Espírito Santo de Deus. Pastora Cláudia, neste dia, no dia da eleição, no dia que foram selecionar, e o engraçado é que nenhum dos murmuradores entrou na lista, porque a murmuração era dos gregos, e não tem nenhum grego na lista, porque o murmurador nunca vai estar na lista. Mas Estevão estava na lista, e a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo. Mas é o que eu quero aplicar aqui esta noite. É muito fácil ser cheio do Espírito Santo no dia da eleição. É muito fácil ser cheio do Espírito Santo no dia da honra. Chamaram Estevão e disseram a ele: tu serás encarregado de um importante negócio. É muito fácil ser cheio do Espírito Santo nesse dia. Mas aonde lemos, já não era mais o dia da honra, meu pastor. Não era o dia da eleição. Não era o dia que ele foi levantado. Não. O texto que lemos era o dia da pedrada. E eu vim aqui com uma mensagem esta noite para dizer aos senhores: seja cheio no dia da honra, mas continue sendo cheio no dia das pedradas. Seja cheio no dia que tu fores levantado, mas também seja cheio no dia que te tacarem pedras. No dia das pedradas, Estevão continuava cheio do Espírito Santo de Deus. Porque tudo que as pedradas querem, diácono Lúcio Mauro, é que tu não sejas mais cheio do Espírito Santo. É muito bom ser cheio do Espírito Santo quando ele operava sinais, colocava a mão no paralítico, e não pelo poder dele, mas pelo poder do Espírito, o paralítico levantava, e alguém dizia: nossa, Estevão é cheio. Quando ele pregava e dava vista aos cegos, alguém dizia: nossa, Estevão é cheio. Mas no dia da pedrada, alguém está olhando para Estevão e está perguntando: será que ele vai continuar cheio? Tem alguém te observando no teu dia mau. Tem alguém olhando para o teu testemunho. Tem alguém olhando para a tua caminhada. Estevão, no dia da pedrada, permanece cheio do Espírito Santo de Deus, porque as pedradas não tiraram a presença do Espírito Santo de Deus da vida de Estevão. No dia da pedrada, a Bíblia diz que a ira dos homens era tão grande que eles trancavam os dentes e rangiam os dentes contra Estevão. Mas no dia do ranger de dentes, Estevão continua cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, Atos 6, verso 15, que todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Porque quem é cheio
tem o brilho. E no dia da pedrada, não perca o brilho não. No dia que te tacarem as pedras, permaneça com o brilho na tua face. Tem alguém sentado olhando para Estevão, esperando o brilho sumir. Tem alguém sentado olhando para Estevão, esperando a luz apagar. Mas no dia das pedradas, o avivamento permanece em Estevão, e ele carrega o brilho do Espírito Santo de Deus. No dia da pedrada, não perca o Espírito. No dia das pedradas, não perca o brilho. Tu carregas este brilho em tua face, para que alguém veja o poder de Deus em você. Paulo vai dizer: vós sois uma carta viva, escrita por Deus, para que o evangelho seja lido em vós. Alguém está te olhando no trabalho, alguém está te olhando na escola, alguém está te olhando no mercado, alguém está te olhando na fila do banco, alguém está te olhando na rua, alguém está te observando e está dizendo: ele tem um brilho diferente, ele carrega uma glória, ele carrega uma unção, ele carrega um poder, ele não perde o brilho. Dia das pedradas, a Bíblia diz que Estevão eleva os olhos para o céu, porque entre olhar para quem me apedreja e olhar para quem deu a vida por mim, eu preciso olhar para quem deu a vida por mim, para que isso me seja combustível para continuar. Se eu só olhar para quem me taca pedra, eu paro. Se eu só olhar para quem me taca as pedras, eu desanimo. Mas a Bíblia diz que quando as pedras batiam Estevão, Gabriel, ele olhava para o céu, porque as pedradas não tiraram dele a capacidade de elevar os olhos. As pedradas não tiraram de Estevão a esperança de olhar para o céu. De repente ele tem uma surpresa. Versículo 55. Ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e viu Jesus, que estava sentado, que estava em pé à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos. Ele não viu o céu, ele viu os céus. Abriu o Aurônos, abriu o Mesorano e abriu o Eporâneo. E a Bíblia diz que os olhos dele conseguiam enxergar a sala do trono. Só que ele recebeu um presente, pastora Cris, que nenhum outro tinha recebido. Porque a Bíblia diz que Ezequiel, quando está às margens do rio Quebar, aparece Deus para ele, sentado. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Davi viu Deus no trono, sentado. João viu o trono e viu ele sentado. Agora a Bíblia diz que quando Estevão olhou para o céu, ele viu ele de pé. Porque o mundo pode estar te apedrejando, mas se você tem Jesus de pé a seu favor, eu imagino Deus abrindo a cortina do céu para Estevão, para aliviar a dor das pedradas. Aleluia. E enquanto a pedra batia, a porta ia abrindo. Enquanto a pedra batia, a cortina ia desenrolando. E de repente está Jesus de pé no trono, olhando para Estevão. E Estevão está olhando para Jesus, porque as pedradas não tiraram de Estevão a visão do céu, a visão da glória, a visão de Deus, a visão do trono, a visão do poder. O dia da revelação é no dia das pedras. O dia das maiores experiências é no dia das pedras. O dia das maiores, aleluia, confirmações do teu ministério não é no dia do tapinha nas costas, não. É no dia das pedras. O céu não abriu
quando Estevão foi levantado. O céu não abriu quando Estevão foi consagrado. O céu não abriu, aleluia, quando Estevão foi aplaudido. O céu não abriu quando Estevão foi elogiado. O céu abre quando ele vê que tu precisa que ele abra, aleluia. E quando tu precisa, é no dia que a pedra bate em você. É nessa hora que o céu abre para Jesus dizer para você: suporta, eu estou aqui, eu estou de pé, cumpre o propósito, faz a minha obra. Não tirou dele, aleluia, a capacidade. Pois a Bíblia diz que quando ele viu, ele se colocou de joelhos. Porque estar de joelhos é receber combustível para suportar o dia das pedradas. Quando te tacarem pedras, dobre o joelho. Quando se levantarem contra ti, faça como Estevão, clame ao Senhor. Só que a Bíblia não diz que Estevão clamou por justiça, Hudson. A Bíblia diz que Estevão olhou para o céu. Ele podia pedir o que ele quisesse. Ele está vendo o céu aberto. Ele está vendo Jesus de pé. Ele olha, ele tem direito a um pedido. E ele vira para Jesus, presbítero Alexandre, e fala: Senhor, não lhes impute este pecado. Você lembrou de alguém? Você lembrou dessa frase? Você lembra quem foi o primeiro a falar essa frase? Jesus, na cruz, vai olhar para quem o afligiu e vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Estevão, a mesma frase. Por quê? Porque Atos 7 todo é Estevão pregando o Evangelho. Atos 7, 60 é Estevão vivendo a mensagem. No dia das pedradas, viva o que tu pregou. No dia das pedradas, Estevão decide imitar Jesus. Aleluia. Porque as pedradas não tiraram de Estevão a aparência de Cristo. Avivamento é se parecer com Ele. Avivamento é imitá-lo. As pedradas não tiraram de Estevão o Espírito Santo. As pedradas não tiraram de Estevão a fé. As pedradas não tiraram de Estevão o brilho. As pedradas não tiraram de Estevão a visão do céu. As pedradas não tiraram de Estevão a aparência de Cristo. Jesus é alguém que no dia da traição, Judas está na mesa e Jesus está partindo o pão, porque Judas não muda quem Jesus é. Se Jesus não parte o pão, Jesus iguala Judas aos 11 e tem muito mais fiel do que infiel na mesa. Para um Judas que é infiel, tem 11 que são fiéis. Você vai parar de partir o pão por quê? Porque um te traiu? Será que tu não vê os 11 que oram por ti? Ah, mas um falou mal. Você não vê os 1000 que falam bem? Não deixe Judas mudar quem você é. Mas a gente deixa esse negócio para outro dia. Estevão se parece com Jesus no dia das pedradas. Mas o mais incrível, e eu fecho a Bíblia e encerro aqui, é que a Bíblia diz que enquanto as pedras batiam, Estevão diz assim, diácono Evandro: eu te entrego o meu espírito, porque ele tinha certeza da salvação. Pode matar esse corpo aqui, ó, mas no espírito ninguém toca, porque o espírito é de Deus. O espírito é de Deus.
No dia das pedradas, Estevão tinha certeza de onde ele ia, de para onde ele iria, se ele tombasse ali. E quem tem certeza de para onde vai, aleluia, não se preocupa tanto de onde vêm as pedras. Porque parece que cada pedra que tacavam em Estevão era um bloquinho de escada que ele colocava para subir para o céu. Guarde esta palavra no seu coração. Seja cheio do Espírito no dia da honra, mas no dia das pedradas, viva o avivamento. Não perca o Espírito Santo, não perca o brilho, não perca a fé, não perca a aparência de Cristo, não perca a visão do céu e nunca perca a sua salvação por causa das pedradas. Estevão não deixou nenhuma pedra bater no seu coração. Porque pode bater no corpo, mas o espírito está intacto diante de Deus. Evangelho é isso. É estar pronto para o dia mau, irmão Ronaldo. É estar pronto para as pedradas. É estar pronto para as guerras. É estar pronto para as lutas. Mas é ter certeza da companhia do Espírito Santo de Deus todos os dias da nossa vida. E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.